Doutora Alessandra Pereira, Olá. médica psiquiatra. Seja muito bem-vinda ao nosso Muito estúdio obrigada. do RT1 Entrevista. Essa aqui é a sua poltrona, fique à vontade. Olha, a doutora Alessandra Pereira veio conversar com a gente sobre um problema que está tirando o sono de muitos pais, que é as novas drogas, né, doutora? As drogas K. É um problema de saúde pública e que a doutora veio explicar para a gente quais são as consequências e como tratar. Mas tudo isso daqui a pouquinho, vamos chamar a vinheta e a gente já volta para a nossa conversa. Doutora, então, mais uma preocupação para os pais, especialmente os pais de adolescentes, né, doutora? Essas drogas que são os canabinoides sintéticos já estão aí nos países afora há alguns anos e aqui no Brasil já há aproximadamente uns 5, 6 anos, me corrija se eu estiver errada. Já chegou em Manaus, doutora? O que são essas drogas, como é que elas se apresentam? Me explique pra gente. Então, nós temos assim nomes técnicos, né? E nós temos como elas são conhecidas no popular, vamos dizer assim. Então, os canabinoides sintéticos, K2, K9, Spice, Frisinho, né, que chamam, são a senhora disse que Frisinho é como conhece aqui né? no popular é mais conhecido como Frisinho. Então, eles são substâncias que são vendidas por um preço muitas vezes menor, em uma quantidade que vai ter um maior efeito com uma menor quantidade de substância. E aí, como toda novidade, as pessoas começam a querer experimentar, começam a querer ver como é aquela onda, né? Como é ficar suave ou não com aquela substância. Essa substância, ela é 100 vezes mais forte que a maconha natural, né, doutora? Na verdade, a potência vai variar muito de como ela foi pulverizada, né? De como ela foi composta. E aí você também vai ter diferentes preços, né? Da mais potente ser um pouco mais cara, a mais purificada. Mas o maior perigo é que quando a pessoa compra, você não está no supermercado lendo a bula de um iogurte. Você está comprando, né, no mercado ilegal, no mercado ilícito, substâncias que você não sabe realmente o que tem dentro ali. E se a pessoa tem uma intercorrência, nem ela e nem o médico sabe exatamente o que ela usou. Nossa. Doutora, essas drogas já estão em Manaus? Nós temos, infelizmente, já no mercado local, né, várias substâncias sendo utilizadas, principalmente em raves, em festas, e assim vai se disseminando o uso. Quais são os principais efeitos colaterais, doutora, dessas drogas? As pessoas têm relatado com maior frequência dor de cabeça, muita inquietação motora, né? A pessoa fica muito agitada ou fica paralisada, totalmente paralisada. Então, náusea, vômito, diarreia, dores musculares. Muitas vezes aquilo se acompanha de um estado até de catatonia, onde a pessoa fica completamente parada e uma queda, né, da produtividade. A dependência química ocorre de forma muito mais rápida e a pessoa vai ter um efeito onde ela, em busca de um up, em busca de uma produtividade, ela na verdade tem uma destruição de toda a sua capacidade funcional. Tão agressiva quanto o crack, então, né, doutora? Porque na verdade o frisinho ele é conhecido por ser o cannabis com pedra. Então é como se fosse uma versão mais suave da pedra, na cabeça do leigo, é como se fosse uma versão mais suave da pedra com a maconha um pouco mais potente. Então quando ela é vendida, quando ela é comercializada como se fosse algo menos perigoso, mais inócuo, né? Mas um pouco mais potente. E aí nessa busca por essa onda, por esse barato, é onde acontece os grandes malefícios e destruição mesmo, né, de áreas do cérebro, onde você tem efeitos erráticos, que a gente diz assim, efeitos inesperados, que podem levar até uma parada cardíaca,
ou uma insuficiência respiratória e a óbito. Segundo dados divulgados pela Polícia Técnico-Científica de São Paulo, há 5 anos atrás, 95% das drogas apreendidas em São Paulo eram maconha e cocaína. 55% eram drogas sintéticas. 5% eram drogas sintéticas. Hoje, essa porcentagem saltou para 15%. Quais os impactos, doutora, na saúde pública? Nós temos, infelizmente, uma grande parcela das pessoas que buscam as drogas porque não conseguem encontrar um valor, um significado na sua existência. Então, essas pessoas, elas são pessoas que estão geralmente com ansiedade, com depressão, elas estão em busca de um padrão de felicidade, onde elas não encontram um significado para a sua existência e elas, quando buscam isso nas drogas, elas também acabam tendo uma necessidade posterior do sistema de saúde. E o sistema de saúde não tem capacidade, não tem especialistas suficientes para poder atender essa demanda de pessoas que vão precisar de um suporte médico, psicológico, de um acompanhamento intensivo. Infelizmente, nós não temos a quantidade de CAPS AD, que seria um atendimento voltado especificamente para álcool e drogas, de comunidades terapêuticas e de outros serviços que fossem atender essa demanda. Então, hoje, para as necessidades habituais dos transtornos mentais mais comuns, que seria a depressão e a ansiedade, você já não encontra uma rede suficientemente composta para que essas pessoas sejam atendidas. Quando nós aumentamos a demanda da dependência química, nós pioramos esse quadro, porque você vai ter pessoas cada vez mais em desassistência, tendo em vista que o sistema não comporta o atendimento necessário para a população. E qual seria o tratamento adequado, doutora, para essas situações? Toda situação de dependência química, você passa por várias situações, vários profissionais. Você não consegue ter uma equipe de um profissional, de 2 profissionais, porque essa pessoa ela precisa ressignificar o seu círculo social. Se a pessoa quer mudar de hábito e ela continuar andando com as mesmas pessoas que têm outros hábitos, ela não vai conseguir modificar. Segundo, você precisa de uma estrutura, de uma rede de apoio médica. No caso, as unidades de saúde de urgência e de emergência, elas precisam estar preparadas também para receber essas pessoas que vêm nesse estado de intoxicação, né? De overdose, então são os termos mais comuns que as pessoas conhecem. Outra situação é que nós não temos psicólogos suficientes para atender sequer a rede. As pessoas precisam de psicólogo, precisam de psicoterapia. Os transtornos mentais aumentaram muito no pós-pandemia. Só que essas pessoas, elas não têm acesso ao sistema. O que dirá um acompanhamento psicológico que é mais especializado, mais específico e deve ser de uma forma mais frequente, mais rigorosa, com trabalhos de grupos, com inserção social e com várias mudanças de hábitos para essas pessoas. Então, na verdade, você tem uma equipe multiprofissional para você poder atender um tratamento de dependência química. Com certeza. Tem mais um dado que eu pesquisei aqui, doutora. De acordo com o relatório mundial sobre drogas 2022, cerca de 284 milhões de pessoas entre os 15 e 64 anos usaram drogas em 2020, no auge da Covid-19, né? Um aumento de 26% em relação aos 10 anos anteriores. A senhora acha que durante a pandemia houve um crescimento da insegurança e da vulnerabilidade? Na verdade houve, né? A senhora acha que esse fator teve impacto direto no aumento do consumo de drogas? Eu vou trazer uma informação para vocês muito interessante. A indústria do álcool, ela não entrou em crise nunca, nem na pandemia. Muito pelo contrário. Na pandemia, aumentou-se o consumo de álcool. A venda, não vou nem falar do consumo, aumentou-se a venda dos produtos que contêm álcool em mais de 90%. Então, durante a pandemia, sem sair de casa, sem ir para bar, sem ir para restaurante, as pessoas tiveram o dobro do consumo de substâncias alcoólicas. Então, partindo desse princípio, não foi só o álcool, as substâncias ilícitas, elas também aumentaram. E no pós-pandemia, nós tivemos um aumento significativo dos quadros de transtorno de humor,
ansiedade, depressão e outras doenças. E com isso, as pessoas também começaram a buscar mais, até fazer um controle dos seus sintomas através do uso de substâncias ilícitas. Porque muitas vezes eu não sou doido, eu não quero ir no psiquiatra, mas eu posso usar uma garrafa de vinho inteira sozinho, achando que eu estou fazendo uso social de vinho para acalmar a minha ansiedade, para tentar dormir melhor. Então, até onde que o uso dessas substâncias, ele não vem para sanar um sintoma comportamental, uma necessidade do indivíduo que não está se sentindo pleno. Sim. Doutora, a senhora estava comentando comigo antes da entrevista que a droga, essas drogas, elas possuem vários formatos, né? Elas podem se apresentarem de várias formas, o que as tornam substâncias de difícil identificação. Como é que funciona, então, a fiscalização, doutora, dessas drogas? É interessante porque geralmente essas substâncias elas podem ser transportadas até uma simples folha de papel misturada a vários documentos. É líquida, porque você doutora? pode ser transportado em pó, pode ser transportado em líquido, então essa fiscalização ela fica muito prejudicada. Mas os aeroportos e, no caso, toda a rede fluvial, né, os profissionais são treinados, tem cães farejadores. Então, tem toda uma estrutura de treinamento para que isso seja contido. Eu trabalho muito no interior do Amazonas, eu já tive a oportunidade de, quando eu estava voltando do Médio Solimões, de ter a embarcação que eu estava parada, né, para essa fiscalização. E é muito interessante porque eles têm toda uma técnica, um processo de fiscalização que vai envolver um trabalho em conjunto que vai identificar possíveis pessoas que estejam transportando alguma substância, inclusive os animais que são de grande valia, e nos aeroportos também. Então, a gente realmente não tem noção de como é complexo todo o trabalho da Polícia Federal para esse tipo de contenção, mas é um trabalho muito bonito e que salva muitas vidas. Doutora, finalizando nossa entrevista, deve ter muitas pessoas que estão assistindo a gente, estão com a dúvida, mas o que essa droga tem a ver com a cannabis mesmo, né? E, principalmente os pais, que podem ter várias dúvidas, enquanto a gente está conversando, devem estar pensando várias coisas, né? Eu sou mãe e fico preocupada com os meus filhos adolescentes, né? Como os pais devem se posicionar diante dessa situação, se perceber alguma coisa, que o filho está tendo algum comportamento diferente, como os pais devem se posicionar, doutora? Pais, muitas vezes, você não conhece seus filhos. Você não sabe o que seu filho pensa, você não sabe do que seu filho gosta, você não sabe sequer o que seu filho assiste. Então é muito mais fácil para nós que somos de outras gerações, eu tenho 3 filhos também, criticarmos a opinião ou o gosto dos jovens. E é muito mais difícil a gente tentar se aproximar. Só que muitas vezes aquele espaço que você está cansado, que você chegou e que você não está muito disposto a conversar, a entrar no mundo dele, você não está muito disposto a ter vivências comuns e você está muito interessado em se distrair digitalmente, é o espaço que ele encontra aceitação, apoio, compreensão de pessoas que vão trazer um prejuízo para a vida do seu filho, porque vão ensinar coisas que não são boas e vão oferecer substâncias que não são boas também. Então, o mais importante de tudo, fortaleça os vínculos de confiança e de amor com os seus filhos, porque é dessa forma que você vai evitar que eles se sintam inseguros, que eles se sintam não amados, não aceitos, não compreendidos e que eles busquem outras alternativas. Doutora, quero lhe agradecer imensamente, muito obrigada, foi uma conversa muito esclarecedora e eu lhe deixo agora as considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né, porque como mulher, como mãe, como cristã, nós nos preocupamos com nossos filhos, nós nos preocupamos com a nossa sociedade. As drogas sintéticas, elas nada mais são do que um plus que nós estamos tendo no mundo onde as pessoas fazem medicação para acordar, as pessoas fazem medicação para dormir, as pessoas querem medicalizar os seus sofrimentos e a sua vida. E isso é uma busca, onde se busca um padrão social, muitas vezes inatingível, e as pessoas querem entrar numa forma que não é a sua.
Então busque o que você quer para a sua vida, qual é seu propósito, qual é seu objetivo. Assim, você vai estabelecer metas para você chegar lá e você não vai andar pelo caminho que não é seu. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal no YouTube Real Time Play 1. Até a próxima!